E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar uma inteligência artificial que eu estou desenvolvendo. E essa inteligência artificial precisa aprender a jogar um jogo. O jogo em si é esse jogo que vocês estão vendo na tela, fui eu que desenvolvi todo o aspecto do jogo. E o objetivo dele é desviar o quadrado verde, que é o personagem do jogo, dos quadrados brancos que caem do topo da tela. Aqui é a inteligência artificial que está jogando, então eu fiz 3 versões da inteligência artificial. Essa é a inteligência artificial versão 1, e ela usa esses sensores vermelhos para identificar ali onde estão cada quadrado do jogo. E aqui eu vou deixar vocês verem ela jogar a primeira versão durante 5 partidas para vocês verem como que ficou o jogo. Eu já vou adiantando aqui que um erro dessa primeira versão foi colocar todos os sensores centralizados no topo do quadrado verde. Isso fez com que a inteligência artificial não conseguisse identificar muito bem onde estão cada quadrado branco e fazendo com que ela colidisse muitas vezes. Mas eu vou deixar rodando aqui todas as 5 partidas para vocês analisarem a primeira versão. Vou deixar o vídeo acelerado para vocês poderem ver com uma facilidade melhor. Bom pessoal, então aqui ela terminou de jogar todas as 5 partidas. A partida que ela conseguiu pontuar mais foi a terceira partida. A gente consegue ver aqui no topo superior esquerdo da tela, no terminal. Ela fez 2 pontuações boas, né? Uma de 11 pontos e outra de 16 pontos. Mas eu vou dizer aqui que essas 2 partidas que ela fez essa quantidade de pontos foi porque ela achou um jogo que não tinha obstáculos na frente dela. Porque muitas das vezes quando tem obstáculo na frente do quadrado verde, ela acaba colidindo com ela sem conseguir desviar desse obstáculo. Identificando esse problema na inteligência artificial, eu fui lá e corrigi para a versão 2. Então essa é a segunda versão. Eu fiz a correção ali do posicionamento dos sensores no quadrado verde. Agora os 3 sensores centrais estão direcionados para cima e no canto de cada quadrado, né? Então a gente consegue verificar ali melhor a distância que tem do quadrado verde e dos objetos. Bom, eu vou deixar rodando aqui as 5 partidas para vocês verem como é que foi o resultado dessa versão 2. E assim que terminar, eu trago aqui com as conclusões que eu tive. Bom, então aqui ela terminou de jogar 5 partidas e a gente consegue ver que ela conseguiu identificar melhor os obstáculos brancos. Eu vou deixar maior aqui o terminal para vocês poderem visualizar o resultado, mas ela até que conseguiu pontuar bem no jogo. Então aqui o mínimo foi menos
0.1, porque ela terminou perdendo o jogo no início da partida, mas nas outras partidas ela conseguiu chegar pelo menos no mínimo 20 pontos. Mas aqui também tem o fator sorte, né? Então, dependendo da disposição dos quadrados brancos, ela consegue pontuar mais ou menos. Nessas primeiras duas versões, eu acho que o ponto que tinha para melhorar foi utilizar uma outra forma de treinar a inteligência artificial. Essas duas primeiras versões elas foram treinadas pelo TensorFlow e apenas um agente era treinado por vez. Então eu pensei em seguir modelos que tem outros vídeos aí no YouTube, onde eles conseguem gerar mais de um agente por partida e assim selecionar os melhores no final de cada partida, replicar os melhores, fazer pequenas modificações nessas réplicas e assim criar uma nova geração que joga o jogo e repete o ciclo, selecionando sempre os melhores e clonando os melhores jogadores. Bom pessoal, então a terceira versão dessa inteligência artificial é essa daqui. Eu não preciso nem acelerar o vídeo para vocês verem ela com uma velocidade maior. Ela consegue identificar melhor os quadrados, na minha opinião. Aqui ela deu um pouco de azar, mas a gente vai conseguir ver ela desviando melhor nos próximos episódios. E aqui eu treinei ela sempre pegando os melhores agentes de uma geração. Então, aqui eu treinei, se não me engano, por 100 gerações a inteligência artificial. E ela tá mais rápida aqui para a gente poder visualizar o render final, porque é apenas a inferência de uma matriz simples do NumPy que eu estou rodando aqui. Então fica muito mais fácil de visualizar ela como está agora. Também fiz algumas otimizações no código, fiz otimizações nos sensores que estavam consumindo bastante recurso da minha máquina aqui. Bom, e eu vou deixar rodando aqui por um tempo. Acho que ela vai rodar 5 episódios. E, bom, vou comentando aqui na medida do possível, né? E aqui no final a gente consegue ver o resultado de cada um desses episódios. O episódio que ela conseguiu fazer mais pontos foi o episódio 3, que é o episódio que tá escrito aqui, episódio 2, que ela fez 149 pontos. E eu acho que essa inteligência artificial ficou mais bem otimizado o treinamento e também a renderização do melhor agente. Eu vou deixar rodando aqui mais 5 episódios para vocês verem aqui qual é o real desempenho dela. E depois eu volto falando os resultados. Bom, então aqui terminou mais uma sequência de 5 partidas e ela conseguiu pontuar muito bem a inteligência artificial, né? Se ela não tivesse caído em algumas enrascadas como no primeiro e no terceiro episódio, ela teria pontuado mais. Mas nas outras partidas ela conseguiu pontuar mais do que 100 pontos, então isso eu acho que é um resultado bem aceitável para essa versão. Eu tô fazendo uma quarta versão, tô fazendo aqui a versão em C++ para poder otimizar ainda mais o código. Vou otimizar ali os sensores também para ficar mais
fácil de identificar ali como os quadrados brancos estão caindo. E, por enquanto, eu tenho isso na tela do meu jogo, né? Tô reescrevendo todo o código. Então, assim que eu tiver a 4ª versão e o jogo mais otimizado, com alguns outros testes de como ficou a partida, eu trago aqui para vocês. Bom, pessoal, para esse vídeo então era isso. Muito obrigado e até mais.